E quer fazer alguma pergunta, Luiz, antes de eu falar? Quer perguntar, Luiz, ou a mão está levantada por acaso? Bom, então vamos lá. Genovaz, desliga o microfone, por favor. Deixa eu colocar o meu. Aí. Bom, gente, semana passada acabamos tendo aquele mal súbito, né? Que travou o Teams, né? Na verdade, foi um travamento que não foi nem da Anhanguera, nem de Ribeirão Preto, travou o Teams, eu acho que no Brasil todo, né? E por sorte, o tema da aula passada é um tema mais tranquilo aí desse bimestre em relação a todas as atividades que vocês fizeram, né? E eu acho que ela é até inserida na hora errada, assim, sei lá, mas a gente segue a sequência do livro, que é para mostrar para vocês os tipos de linha, né? Os tipos de linha, a forma como nós representamos hierarquicamente as linhas. Então, foi por esse motivo que eu mandei para vocês a apresentação, né? E falei, olha, dei uma estudada e pratiquem aqui as linhas só para efeito de conhecer o tema, mas nem era nenhuma questão que ia para prova, para avaliação, assim, por não ser alguma coisa assim de um assunto que não poderia ficar sem uma aula própria para ele, né? A gente ia exercitar um pouquinho os tipos de linha, mas normalmente, o que acontece ao longo dos outros trabalhos que nós vamos realizando juntos, nós vamos dando uma atenção especial para os tipos de linha, porque a partir do momento que a gente começa a falar dele, dos tipos de linha, vocês vão começar a prestar atenção em qual tipo de linha usar, em qual espessura de linha usar. Então, o interessante mesmo dar uma passadinha de olho, né, sobre cada uma das linhas, até dar uma olhada na NBR que rege os tipos de linha, e ao longo do segundo bimestre, aí, nos outros trabalhos que nós vamos começar a fazer, especialmente as perspectivas, nós vamos olhando os tipos de linha de forma individual, tá? Então, não se preocupem se tivesse realmente que perder alguma aula por algum motivo, foi a aula correta, que foi a aula da semana passada. Então, até comentei com o Rangel que não haveria necessidade de agendar a reposição de sábado, nada disso, por conta da semana passada, tá? Então, hoje, eu não sei, eu acho que tem vários alunos que são novos, né, na faculdade, na disciplina, né, que não pegaram avaliações do bimestre passado, especialmente quem está na primeira série ou quem veio transferido. Então, assim, houve uma adaptação à forma de avaliação de vocês no semestre passado e nesse, ainda por conta da pandemia, né? Porque essa disciplina de desenho técnico, inclusive agora ela mudou o nome, né? Desenho técnico projetivo, ela é uma disciplina 100% prática, né? Então, quando a gente está executando ela lá em sala de aula, os trabalhos são práticos, aula a aula, e no dia da avaliação, normalmente eu dou um trabalho para vocês, que vocês me entregam no fim da prova, e ele é prático, então
provavelmente vocês fariam algum trabalho de projeção ortográfica ou algum trabalho de tangente, né? Que seria os dois assuntos de projeto que efetivamente eu poderia cobrar vocês, né? E agora, com essa nova adaptação, deixa eu só mandar um recado para o Rangel aqui que está me perguntando, senão ele vai ficar me esperando. Então, com a avaliação assim feita à distância, é uma avaliação que a gente não consegue pedir ela prática, né? Faça um desenho em casa e me mande por e-mail. Então, as avaliações desde o semestre passado, elas foram adaptadas para avaliação teórica, né? Então, é teórica acerca dos assuntos que nós vimos dos temas desde a primeira aula até a aula passada. Então, não se preocupem que não tem nada assim específico sobre tipos de linha, que foi a aula passada que nós efetivamente não tivemos juntos, mas quem leu a apresentação que eu postei no AVA também, se tiver alguma informação, é capaz de preencher. Então, como vai ser o funcionamento da prova? A avaliação estará disponível lá no AVA de vocês, lá na unidade 1, sessão 1. Então, na primeiríssima aula, na pré-aula, vai estar lá um questionário. Esse questionário, ele abre às 8 horas de hoje, ou seja, daqui 32 minutos. Ele está à disposição e ele fecha às 20 horas de amanhã, ou seja, vocês têm 24 horas para responder esse questionário, tá? A prova B1, ela vale 1.000 pontos. Então, são 8 questões e cada questão vale 125 pontos, tá? Então, é fácil. Todas são de múltipla escolha. Leiam o enunciado com atenção, né? Ora, a pergunta está pedindo para assinalar a resposta correta, ora está pedindo para assinalar a incorreta, e aí vocês vão ter que ler todas as respostas e optar por uma única alternativa, tá? Então, de todas as questões, sempre tem uma única alternativa correta, e vocês terão, vocês podem responder essa prova toda ao longo de 24 horas. Então, o que acontece normalmente? Só um minutinho, viu, Paulo? O que acontece normalmente? Às 8 horas de hoje, a hora que abre lá o que disponível, na grande maioria das vezes, o AVA vai estar tão congestionado que todo mundo quer realizar a prova, que às vezes ele não vai entrar. Então, fiquem de olho, já quero responder agora, daqui a pouco já entro no AVA que ele vai estar liberado. Não consegui, não está entrando, está dando pau, está dando problema. Volta daqui 2 horas, se tiver disponibilidade, vai lá jantar, tomar um banho, volta às 11h30, meia-noite. Então, os horários que são fora do horário de pico são os horários mais tranquilos para realizar a prova. De repente, acordo lá 1 hora mais cedo amanhã, antes de trabalhar, e respondo. A única coisa que eu vou pedir para vocês, às 20 horas de amanhã, ela encerra, fecha o questionário. Então, quem não entregar, fica considerado como não executada a prova. Não dá para voltar, não dá para cancelar o horário. É aquela história que eu sempre falo para vocês. O trabalho é para enviar até às 19 horas. Mandou 19h01, não considera o horário da prova, é sistema. Então, não deixem para realizar a prova amanhã, 7h30 da noite. Porque aí dá um pau na internet, acaba a energia, eu não consigo fazer e fica sem a nota da prova. Quem não fizer prova amanhã, né? Quem não fizer prova de hoje para amanhã, teoricamente, provavelmente,
né, vai ter que fazer segunda chamada lá no fim do bimestre, tá? Então, ao invés de já estar de férias lá no comecinho de dezembro, vai ter que esperar para fazer segunda chamada, talvez exame final, porque perdeu uma prova, tá? E a avaliação de segunda chamada do primeiro bimestre, ele é matéria dos 2 bimestres. Então, se perde essa, a segunda chamada do primeiro bimestre, ela é mais complexa do que essa que vocês vão fazer agora, tá? Então, vocês têm vocês têm das 8 horas de hoje, né? Daqui a pouquinho, até as 8 horas de amanhã, e vocês têm uma única tentativa de resposta. Então, não é igual não é igual o calendário lá de perguntas que às vezes vocês têm lá no AVA, né? Eu tento uma vez, não consigo, tento outra vez, não consigo. Ele te dá uma oportunidade de responder mais uma vez. Não, vocês têm 24 horas para completar e enviar a prova inteira. Mas a partir do momento que enviou, a questão está certa ou está errada, né? Respondeu a questão e validou essa resposta. Se tiver errada, não tem como voltar e gerar uma segunda tentativa, tá? E aí vocês mesmos podem já verificar até quanto que tiraram na prova, né? Porque se acertou a questão, ele já dá um ok. Se errou a questão, ele não fala qual a questão que está errada, mas vocês já sabem que erraram, né? Então, 120 pontos cada questão, 8 questões, no total, dá os 1.000 pontos, tá? Nós temos até sexta-feira para lançar as notas, então, provavelmente amanhã ou quarta-feira eu já lanço as notas da prova, e aí, ao longo da semana, eu finalizo as notas de trabalho que vocês entregaram, tá? Eu finalizo, corrigir e lanço as notas de trabalho, que também somam 1.000 pontos, né? Entre todos os trabalhos, a soma vale 1.000 pontos. Só lembrando que o primeiro trabalho, eu dei 250 pontos para todos, como se fosse um seguro, né? Ó, eu confio que todo mundo vai me entregar o trabalho. Só que muita gente não me entregou. Então, quem não entregou tem menos 250 pontos para o segundo trabalho, tá? Então, professor, eu fiz o segundo, não vou tirar 500 pontos? Se não fez o primeiro, não, porque já fica com menos 250 pontos para sair com a nota de trabalho. Então, a soma também dá mais 1.000 pontos, tá? Quem quer perguntar? Luiz levantou a mão, depois mais uma pessoa. Quer perguntar, Luiz? Paulo, perdão. Pode perguntar, Paulo. Tem que abrir o microfone. Peraí. Desculpa, eu estava com o microfone. Quem não tem água? Agora comecei a ouvir. Fala de novo, por favor. Então, de quem não tem AVA? Quem não tem AVA não faz a prova. Eu não tenho acesso ao AVA porque a gente coloca a senha e a senha tudo é inválido. Então, aí, gente, eu falei até para vocês na última aula que nós tivemos, né? Quem estivesse com algum problema de acesso ao AVA, que procurasse com antecedência o Rangel para resolver a questão. Eu falei com ele semana passada e ele falou que 95% dos alunos estavam ok com acesso ao AVA. Então, assim, não tem outra forma de executar a avaliação que não seja no AVA. Então, se você ainda está com problema, eu não sei como é que está a disponibilidade do Rangel hoje, mas já chama ele agora e ver com ele lá o que houve, porque daí é coordenação, TI, que vai poder te ajudar, para ele tentar disponibilizar seu AVA antes do horário da prova encerrar amanhã. Se vocês não conseguirem acesso, que eu não sei por que motivo, aí você tem que fazer segunda chamada lá no final, acabou o segundo bimestre, aí tem a data lá, a semana de exame, os 2 primeiros dias são o dia de segunda chamada. Ok, eu vou falar com ele então. Bom, eu já falei várias vezes com ele, tem uma secretária também
que resolve isso também, até agora não. Então, o que você pode fazer é o seguinte, manda por e-mail e copia quem tiver que copiar, porque aí pelo menos você fica documentado que você não conseguiu resolver o problema na data da prova, porque senão depois você tem que fazer segunda chamada. Mas eu não tenho o que fazer. Mesmo se a prova fosse presencial, Paulo, para eu lançar a nota da prova, eu só consigo lançar se o aluno estiver na lista. Então, por isso que eu sempre falo para vocês, está próximo da avaliação, resolvam o problema de acesso do AVA antes da prova, senão não consegue realizar a prova, não tem como entrar no sistema e fazer a prova se não tiver com acesso. Então, para vocês, se mais alguém ainda tiver com problema de acesso, infelizmente não consegue fazer a prova. Então, se quiser até já sair da aula agora, porque daqui 20 minutos nós encerramos, eu encerro esse tira-dúvidas aqui da prova. Não é um tira-dúvidas de matéria, é um tira-dúvidas de como vai ser a prova, e aí vocês vão ter essas 24 horas para realizar a prova. Então, seria o ideal você já procurar o Rangel. Eu acho que hoje é um dia que ele não dá aula. Então, se ele não dá aula, ele não dá prova. Só que deve ter um monte de aluno procurando ele para resolver algum problema. Então, já chama lá ou já manda o e-mail, porque às vezes ele consegue resolver isso hoje, ainda à noite, né? E você consegue realizar a prova. Se ficar para amanhã, durante o horário de trabalho dele, ele não vai conseguir parar o trabalho dele para resolver questão de Java, entendeu? Eu acredito, né? Tudo bem, obrigado. Ok, boa Tá noite. bom? Entendi. Tá bom. Quem mais levantou a mão? Tem mais uma pessoa que tinha levantado a mão. Vai ver a mesma dúvida, né? E é isso, gente. Só se atentem que realmente, principalmente hoje, que é o primeiro dia de aula, primeiro dia de prova, é sempre congestionado o sistema por causa de avaliação. Não se afobem, não conseguiu agora, tenta daqui a pouco, tenta à noite, põe um pouquinho mais cedo, tenta na hora do almoço. Só não deixa para fazer em cima da hora, tá? Para não perder horário de prova. Outra coisa, né? Semana que vem, a segunda-feira tem feriado, né? Então nós não teremos aula. Nós não teremos aula. Mas no restante da semana é uma semana que vocês não terão aula com os professores das disciplinas. Então nós não teremos aula por 2 motivos, mesmo se fosse um dia que não fosse feriado, seria uma semana sem aulas presenciais, que é uma semana que vocês vão passar por alguns cursos. Eu não sei exatamente o que é aí que a coordenação preparou para vocês, mas não vai ter aula com os professores. Os professores estarão de recesso essa semana do feriado de outubro. Então, nas outras disciplinas aí, com certeza, eles devem passar para vocês aí que atividade vocês terão, né? No nosso caso, como é feriado, aí nós voltamos no dia 19, né? Dia 19 de outubro. Aí eu vou dizer para vocês, que por enquanto vai ficar combinado que no dia 19, nós vamos nos encontrar não nesse link aqui, no link automático lá do AVA, porque segundo a coordenação, nessa data, que é o início do segundo bimestre, já estará valendo todo o acesso direto e automático lá pelo AVA. Então, caso vocês entrem lá e eu entre lá e tiver algum problema, na hora eu aviso para a gente voltar para esse link. Mas a orientação que eu tive é que na semana que vem, né, depois da semana de provas, da semana que é recesso, nós começaremos a aula pelo link automático do AVA, que é o link que já deveria ter começado desde o início, né? As aulas. E
E aí nós começaremos o segundo bimestre por lá. Ainda não sabemos como é que está o cronograma das aulas presenciais retornarem, tá? Já existem rumores aí de faculdades que já voltaram, faculdades que estão se preparando para voltar, mas até agora, oficialmente, nós ainda não recebemos informação de como será a nossa volta às aulas. Porque mesmo que elas voltem no segundo bimestre, vai ter que ter um planejamento todo especial. Por exemplo, a turma de vocês são mais de 60 alunos. E no retorno às aulas, a capacidade não pode ser maior do que algumas aulas 30%, outros 50%. Então, na teoria, teria que dividir as turmas, né? Aí teria que dividir num outro dia de aula, não só na segunda. E aí, efetivamente, nós ainda não sabemos como que isso vai funcionar, né? Então, pode ser que no dia 19 de outubro a gente tenha essa informação para passar. Se ela sair antes disso, vocês devem receber algum recado pelo AVA. Então, fiquem atentos com o AVA de vocês, porque se vai recado do professor, se vai recado da coordenação, ele vai pelo AVA, né? Por e-mail, pelo AVA. Então, não deixem de ficar atentos aí às informações para a gente ver, né? Eu sei que tem faculdades aí que estão se preparando para voltar agora, depois do segundo bimestre. Então, se voltarmos, voltaremos todos aí com os critérios de segurança necessários, né? Aí nós vamos saber que sala, que laboratório, que dia, o que vai mudar, né? Eu também nem sei, porque eu particularmente não tenho disponibilidade para mais um dia, então eu não sei como que a faculdade vai fazer, né? Se tiver que dividir a turma, eu não tenho outro dia disponível para, por exemplo, dividir a turma. Então, não vamos sofrer por antecedência, só estou avisando vocês que ao longo desses 15 dias aí pode ter muita notícia aí que nós ainda não sabemos como elas serão, tá? Então, por hora, façam a avaliação. O que eu posso dizer para vocês da avaliação? As nossas provas teóricas, práticas, elas são sempre baseadas em questões do ENAD, né, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, aquele exame que vocês vão realizar lá no último ano do curso. São aquelas questões que também são solicitadas em concursos públicos na área de engenharia. Então, são questões que o enunciado, normalmente, ele pede algumas informações que vocês têm que pensar. Então, às vezes está lá, responda sobre o Covid-19, assinale a resposta correta. Vão ter 4 respostas incorretas e uma correta. Então, vocês vão ter que ler todas e ver qual é a única delas que tem o item errado. Então, a interpretação do texto na resposta na prova de vocês é muito importante. Então, não façam correndo. Às vezes está lá, assinale a resposta correta. Aí você olha correndo e era incorreta a resposta. E aí você responde errado, né? Então, leiam com atenção o enunciado. Como vocês vão ter 24 horas para responder a prova, gente, não vamos tampar o sol com a peneira. Tem um monte de gente que volta lá no material, consulta. Então, digamos assim, é uma prova de consulta. Então, é uma prova que todo mundo tem capacidade de tirar 1000, né? Se fizer com calma, se ler direitinho, volta lá no material, né, que estudou. O mais importante é como vocês têm 24 horas, cuidado, eu vou trocar mensagem com o meu colega, para fazer a prova mais rápido, a gente manda lá as respostas pelo WhatsApp. Cuidado que as questões de prova que são disponibilizadas pelo AVA, elas invertem resultados, elas invertem o número das questões, elas invertem texto. Então, tipo assim, gente, a questão 1 é a letra A, a questão 2 é a letra C. De prova para prova, eles têm lá um algoritmo que altera a ordem das questões. Então, se você for lá e copiar igualzinho do seu colega de classe, vai tirar 0. Ou no máximo você vai tirar 125, porque ele faz ali um embaralhado justamente para a pessoa não copiar do outro, ou não ficar ali colando de uma forma tão descarada assim.
sim para fazer a prova. Então, se atentem em cada um fazer a sua e realmente avaliar o conhecimento. Então, qual que é a sugestão? Tentem fazer as questões sem consulta. Ah, das 8 eu consegui fazer 4. Ah, e agora as outras 4 que eu não sei, eu vou lá e avalio o material que eu tenho, os trabalhos que eu já fiz, e aí respondam com consulta. Até mesmo para vocês se autoavaliarem, né? Se essa prova fosse sem consulta, se eu tivesse que fazer ela em 2 horas de prova, eu conseguiria fazer? Então, na verdade, mais importante do que vocês tirarem míseros 1.000 pontos nessa prova é vocês saberem se vocês dominam o conteúdo, né? Se fosse uma prova que eu não pudesse consultar, que eu teria que entregar ela às 10 horas da noite, eu saberia responder todas as questões, né? Então, assim, todos vocês são adultos, eu também. Ah, eu quero colar, quero isso, né? Um dia a vida cobra de vocês, então eu não tenho preocupação nenhuma, né? Então, tentem se autoavaliar para entender se vocês estão aptos a passar para a próxima fase. Ah, eu não sei responder nenhuma, então alguma coisa aconteceu. Ou eu perdi as aulas, ou eu perdi o interesse, ou eu faltei, né? Alguma coisa aconteceu, porque quem assistiu às aulas e quem leu os materiais, ou no mínimo assistiu a gravação da aula, faz essa prova com a mão nas costas, gente. É muito tranquilo. É só ler bem as questões, tá? Então, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer fazer alguma pergunta. E agora, exatamente às 8 horas, eu encerro essa gravação. Aí eu tenho atividades que eu preciso resolver aqui enquanto vocês fazem as provas, né? Que eu tenho que soltar coisas minhas aqui, então eu fico até às 22h50 aqui, mas fazendo outras coisas, lançando coisas de trabalho. Então, esse horário, agora às 8 horas, a gente encerra e vocês ficam por conta para fazer a avaliação, tá? Aí amanhã às 8 horas eu puxo uma lista que sai do AVA automaticamente com todas as respostas de vocês. Aí eu faço a somatória e lanço as provas. Eu não sei se eu vou ter tempo de corrigir uma por uma, ou seja, amanhã já eu conseguir lançar a nota de prova de vocês. Se eu conseguir, vai estar disponível no AVA de vocês. Ou se eu vou corrigir todas e todos os trabalhos e depois lançar de uma vez. Então, eu tenho até o dia 9, até as 9h30 da noite, para lançar todas as notas de prova. E até as 11 horas para lançar as notas de trabalho. Então, conforme aqui o meu cronograma, a minha disponibilidade, eu vou disponibilizando isso para vocês, tá? Se lá na frente alguém tiver alguma dúvida, professora, não concordo, não entendi e tal, me mandem um e-mail que a gente avalia de novo. As questões de prova que doava, dificilmente a gente comete erro, porque a lista já vem pronta, né? O Danilo respondeu às 8, das 8 ele acertou 5. Eu não preciso ficar correndo a prova, né? Diferente de que a prova que eu corrijo à mão, que de repente eu erro, né? Então, dificilmente o computador vai errar a tabulação das respostas. Mas no trabalho pode ser que tenha alguma dúvida, alguma coisa assim. E aí, qualquer dúvida, vocês me mandem um e-mail, tá? E é isso, gente. Aí, quem não tiver dúvida a respeito da prova, se quiser ir saindo devagar, se quiser já ir tentando acessar o AVA, para quem vai tentar responder a prova agora. E eu fico aqui mais 11 minutinhos disponível aí se alguém tiver alguma dúvida a respeito da prova. Senão, às 8 horas eu encerro, vou fazer minhas atividades e desejo para vocês boa prova. O conteúdo do primeiro bimestre está ok, não estamos atrasados. E aí, no segundo bimestre, nós voltamos na sequência do meu plano de aulas e do livro de vocês, que aí depois, quem quiser dar uma folhadinha lá, vai ser essa sequência. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui mais 10 minutinhos para responder vocês. Quem não tiver, pode sair devagarzinho aí. Oi, Paulo, pode responder, pode perguntar. Então, eu falei com o Rangel agora,
Ele falou que vai dar uma olhada nisso daí, porque quinta-feira ele falou assim que quem tivesse dúvida era para entrar, né? Só que nós tínhamos uma conversação com o Macri na sexta-feira. E aí não deu para entrar na sala com ele. Mas foi 30 minutos só, mas não deu como falar com o Rangel. Mas ele vai dar uma olhada agora lá para mim. Você só fica no pé dele, porque o Rangel é coordenador de 6 cursos, né? Às vezes você tá lá na lista dele lá, mas para você não perder o horário. Então, tipo, daqui 1 hora e meia, você pergunta se ele já olhou, se não, porque assim que acontece ao longo do dia, o Rangel é engenheiro de obra, e ele vai ter lá 4 horas para olhar a obra lá, durante o dia, no horário de serviço dele, às vezes ele não vai conseguir olhar e nem te responder. Aí vai ficar para 7 horas da noite de amanhã. Aí dá 8 horas, você não me entrega a prova. Então, pega no pé dele hoje, que eu acho que ele trabalha até às 11 horas, para ver se ele consegue resolver. Resolver o seu acesso, você tem até às 20 horas de amanhã para resolver. Ok, então, muito obrigado. Uma boa noite. Sim. Tá bom? Desculpa aí. Oi? Desculpa. Imagina. Não, tem que pedir desculpa não, tá certo. Eu só peço sempre para vocês se adiantarem com essas questões de AVA, porque no dia que começa a prova, vira esse formigueiro, né? Aí você tem que depender aí da sua paciência de ficar em cima do Rangel, né? Por isso que eu sempre peço para vocês resolverem isso com uma antecedência para não terem problema, mas vai dar certo sim. Ok, então, muito obrigado. Tá bom? Então tá bom. Obrigado. Fala, Guilherme. Professora, boa noite, bom? Boa noite, tudo bem e você? Tudo certo, graças a Deus. Professora, só uma pergunta. Eu comentei com o Edson que você está conseguindo postar as aulas no AVA. Ele falou assim que ia pedir sua ajuda. Deu certo? Só para... Porque eu não conversei mais com o Edson. Daí, é porque eu não vi, assim, eu acessei o portal e as aulas não estavam lá, por isso eu queria saber se deu certo da professora instruir ele como posta no AVA as aulas igual você está postando. Eu acho que é de quinta-feira que vocês têm aula, não é? Isso, exato. Eu acho que a hora que você conversou com ele, ele me chamou, só que de quinta-feira eu faço inglês à noite, eu não dou aula aqui na Anhanguera, né? Ah, sim. E ele me chamou, eu estava no meio da aula, ele falou, meus alunos falaram aqui que você consegue postar e tal. Aí, como eu estava em aula, eu gravei um vídeo para ele, explicando, porque na verdade, o que acontece? Como aquele link automático não está funcionando e era para funcionar, né? Essa forma que a gente posta a aula no AVA é, digamos assim, uma manivela, né? Um jeito manual aí de fazer, um caminho até chatinho, né? Baixo a aula, que nem, eu tô baixando a aula que eu dei sexta-feira aqui, desde que eu comecei com vocês, acho que ainda vai mais 1h30. Então, eu termino de trabalhar, eu largo o computador aqui para baixar, depois posto no YouTube, depois posto no AVA. Então, é meio complicadinho. Normalmente, eu deixo à noite baixando aqui. Mas é a forma de conseguir disponibilizar para vocês quando não funciona o link deles. Aí, eu gravei um vídeo para ele de como eu fazia. Ele falou assim que alguma coisa dele estava dando problema, porque a hora que eu abro o caminho aqui onde eu consigo baixar a aula, eu coloco aqui baixar a reunião e começo a baixar, mesmo que demore horas. E ele disse que no mesmo programa do dele, algumas aulas estavam andando bloqueado, ele não conseguia baixar. Então, ele ia conversar lá com o TI, que é o rapaz lá que nos auxilia, mas que ajuda toda a faculdade, por que o dele estava bloqueado. Então, não sei se era a senha vencida, não sei se era algum problema, talvez seja por isso que ele ainda não conseguiu disponibilizar, talvez não tenham arrumado o sistema dele, mas eu expliquei sim, ele entendeu, já tinha até feito em outras vezes, mas depois eu não conversei com ele sobre se ele conseguiu fazer esse desbloqueio aí. Então, conversa com ele. O jeito mais fácil é isso, fala para ele abrir um canal no YouTube e postar lá, se ele mandar o link para o representante de classe, vocês conseguem compartilhar. Agora, eu tenho visto aí alguns professores que do mesmo jeito que o AVA de um aluno ou outro dá problema, às vezes um AVA de um professor dá problema, e aí eu não sei qual foi a gravidade do problema dele, se ele resolveu ou não, entendeu? Mas eu expliquei sim, no mesmo dia que ele me perguntou, eu gravei um vídeo para ele.
Ah, sim, que bom. Eu vou perguntar para ele depois, para ver se ele colocou para poder assistir as aulas de novo. Tá bom, Obrigado. combinado. De nada. Aí quem não tiver, ó, faltam 4 minutinhos, gente, para começar a prova, né? Quem não tiver aula, Ô, pode Denise, ir se preparando aí. Oi, tá me ouvindo? tô. Ó, Denise, eu enviei o trabalho e não recebi a resposta do trabalho. Você respondeu todo mundo já? Ah, eu não baixei todos, Rafael. Esse final de semana, eu tive visita em casa, eu ia adiantar e baixar os trabalhos no final de semana, mas não consegui. Então, hoje e amanhã que eu vou terminar de baixar os trabalhos de todas as disciplinas. Daqui a pouco você vai receber, Tá ok, então, porque o outro eu tive tá trabalho bom? para Vai enviar, ficar eu fiquei com tranquilo. medo. Tá bom? Ah, tchau, tchau. Boa noite. Obrigada por falar. Tá bom. Boa noite, boa prova. Boa noite aí, professor Denise. Boa noite. Boa noite, gente. Então, até daqui 15 dias, né? Bom feriado para vocês semana que vem também. Aproveitem para descansar um pouquinho, né? Porque, assim como o meu trabalho, tem trabalho de vocês aí que com a pandemia a gente cansa mais, intensificou mais do que tudo, né? E aí, dia 19, nós voltamos aí com tudo para o segundo bimestre. Tomara que vocês consigam fazer a prova aí com qualidade, né? Espero que todos vocês tenham conseguido assimilar aí o conteúdo. E aí, no dia 19, a gente começa a aula falando um pouquinho de como foi a prova, se a galera saiu bem, se teve muita dificuldade, tá bom? Então, boa prova, boa semana, né? Que vocês abram a semana de prova aí com o pé direito. Bom, depois, bom feriado semana que vem. E a gente se encontra de novo dia 19, tá bom? Mais alguém tem alguma dúvida, gente? Se não, podem estar indo devagarzinho, falta um minutinho. E aí eu espero vocês saírem, encerro a gravação, disponibilizo também, tá? Para se ficar alguma dúvida aí de como realizar a prova, dá para consultar. Boa prova a todos e até dia 19.